Você conhece mitologia? Você conhece as obras literárias que foram inspiradas nela? Isso é o que veremos no tema de hoje. Antes de falarmos sobre a mitologia na literatura, vamos falar sobre mitologia, claro. A mitologia surgiu há muito tempo atrás, especificamente, segundo estudiosos, 700 anos antes de Cristo, na Grécia, em um maravilhoso mundo onde os filósofos ainda não se perguntavam o porquê. Mitos são histórias religiosas complexas, com vários pontos de vista de várias formas diferentes das pessoas que viviam na época em que os mitos foram criados. De fato, Sr. Moraes. A mitologia não só se limita na Grécia Antiga. Várias outras culturas de povos posteriores à sociedade grega tiveram suas próprias mitologias. Exemplo, mitologia egípcia, asteca, nórdica, chinesa, japonesa, celta e hindu. A palavra mito possui sua origem no termo grego, mitos, que significa narrativa. Assim, a mitologia pode ser compreendida como um conhecimento oral que tentou explicar o mundo e como ele era antes de o conhecermos. Um exemplo disso é o mito de Cronos, da mitologia grega, que explica o surgimento do mundo. Os deuses e os seres humanos seriam filhos do tempo, o Cronos, mas ele tinha o hábito de jantá-los com medo de que algum tomasse seu trono. Um dia, sua esposa, a deusa Réia, o engana com pedras enroladas em tecido e consegue libertar uma criança, Zeus. Zeus cresce, derrota Cronos e passa a governar e organizar o mundo tal como ele existe hoje, assumindo-se como Deus dos deuses. O mito é composto por seres fantásticos como heróis, deuses e criaturas mitológicas. Eles são repletos de ensinamentos e formam um tipo de conhecimento e a origem de algo. Sabendo disso, agora vamos falar sobre famosas obras literárias que inspiraram-se na mitologia em geral para criar suas histórias. Existem vários autores de livros que utilizam do meio mitológico para desenvolver suas ideias. Especificamente, os livros fantasiosos. Muitos deles são famosos hoje entre o público mais jovem por conta das inspirações pelas partes dos mitos, que são muito bem desenvolvidos e criativos dentro das histórias para quem gosta. Aqui estão os exemplos de livros que se inspiraram ou fizeram breves referências dos mitos em seus personagens. Percy Jackson é o mais notável de todos. Sua série inteira é inspirada na mitologia grega, sempre contando com o protagonista e seus amigos tentando salvar o mundo dos humanos de deuses enfurecidos ou um mundo divino, evitando algum conflito místico. Entre os personagens estão os próprios Hades, Poseidon, Hera e Dionísio. Outro exemplo é a trilogia de livros do Senhor dos Anéis, que tem como inspiração para a história a mitologia nórdica e se passa numa Idade Média alternativa, contendo magos, elfos, ogros e dragões. As Crônicas de Nárnia se inspiram na mitologia grega e nórdica. Durante o desenrolar da história, encontramos centauros, pégasos, sátiros, gigantes, grifos e até o sinistro Minotauro. O famoso Harry Potter também tem suas inspirações, tanto nas criaturas quanto nos nomes da mitologia greco-romana e nórdica. Entre as criaturas, encontramos centauros, a fênix, orques, dragões e o Cérbero, o cão de Hades, também está presente na obra, enquanto os nomes estão referenciados nos personagens da história. O zelador da escola de Hogwarts se chama Argus. Argus, na mitologia, era um monstro com 100 olhos. A professora que tenta adivinhar o futuro se chama Sibilas, e Sibilas era o nome dado para mulheres que previam de fato o futuro na mitologia grega. Por fim, na literatura brasileira, tivemos não uma inspiração para uma história, mas um jeito mais interessante da mitologia grega nos ser contada, através dos seus próprios personagens. Por mais que eu quisesse, essa ideia não é do incrível Machado de Assis, e sim do nosso querido racista Monteiro Lobato. Bom, Monteiro Lobato era um mestre dos contos fantasiosos no Brasil. Ele trazia histórias de outros países e adaptava da forma que ele achava melhor contar ao público infantil. Muitas vezes, seus personagens como a Emília, o Pedrinho e o próprio Saci
vivenciavam as aventuras do conto original. Ele fez isso com várias obras, de várias formas, inclusive a mitologia grega. Ele já nos trouxe, em sua própria versão, os mitos do Minotauro, Hércules, Hidra e vários outros. A mitologia é encantadora, e o que já foi crença a antigos povos, hoje é uma forma criativa de se fazer contos para que possamos nos entreter e deixar, por um momento, a nossa cruel realidade. Eu sou Joaquim Silva e esse foi a nossa matéria. Bom, já acabou? Tá, obrigado.